nós entendemos que nada vai ficar em oculto, que o Senhor nos deu um tempo de provação, e o motivo do Senhor nos provar é porque Ele quer nos limpar, Ele quer nos limpar, Ele quer nos aprovar para nos colocar em patamares maiores. E nesses tempos, nesses 40 dias, nós passamos e nós falamos várias coisas em reuniões, que no começo a gente mal se reunia, mas depois a gente começou a se reunir um pouquinho, aí a gente gosta de se reunir, a gente gosta de gente, a gente foi se reunindo um pouquinho mais, né? E nessas reuniões nós falamos sobre um livro o qual eu não tenho como deixar, o Espírito não tem como não trazer isso para a igreja. E eu peço que os irmãos abram no livro de João, capítulo 21. Nós vamos a partir do versículo 1. João 21. Quem encontrou diz amém. Aleluia. Então acompanhem comigo, queridos. João capítulo 21. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe isso, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Versículo 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Essa palavra o Senhor nos trouxe por várias vezes nesses dias. E aqui se passa quando Jesus Cristo ele ressuscita. Eu quero só para a gente entender esse período. Jesus Cristo ressuscitou. Esses, o qual a gente falou aqui, essas pessoas que são citadas, são os discípulos que caminharam com Cristo nos 3 anos, que é o que os estudos mostram, caminharam com Cristo. E detalhe, eles ouviram rumores de que o mestre, aquele o qual eles caminharam durante alguns anos, que eles viram várias e várias coisas, vários e vários milagres, eles ouviram rumores que este tinha ressuscitado. Porém, a atitude desses irmãos, e eu quero chamar a atenção para algo aqui, no versículo 3, foi o seguinte, olha o versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Eu quero te dizer, querido, que depois de tudo o que aconteceu, estando com Cristo, vendo o que eles viram, ouvindo que tinha rumores que ele tinha ressuscitado, estes homens decidiram voltar às práticas antigas, porque Pedro era pescador. Decidiram voltar para aquilo que antes tinham, por um período, que aqui foi de 3 dias. Para nós foi um período de 40 dias. Mas muitos estão voltando para as práticas antigas.
Muitos querem voltar e se esqueceram de tudo que o Senhor já fez. Muitos querem voltar a praticar aquilo que é somente feito pelo seu braço. Sabe o grande problema disso? É que quando um se manifesta, outros, que talvez num tempo onde veio para que aquele que está morno se esfrie, porque aquele que está quente se mantém como brasa ardente, mas o que está morno se esfrie. E aí quando um diz, vou pescar, vou voltar a fazer, não quero mais, vou voltar a fazer aquelas coisas de antes, porque isso para mim não importa. Sabe por quê? Porque eu me esqueci de como é bom estar em comunhão com os irmãos. Eu esqueci. E aí olha o que acontece. Pedro diz, vou pescar. Dizem-lhe eles, os outros ouviram e falaram o quê? Também nós vamos contigo. Também nós vamos contigo. Quando um se manifesta, outros também vão. Por quê? Porque o inferno não perde uma oportunidade, irmão, para lançar qualquer dardo inflamado na tua mente. E lançar mentiras, porque a única coisa que ele pode fazer é colocar mentiras na tua mente. Ele não pode nos tocar, nós somos filhos. A única coisa ele lança, porque ele é o acusador, ele vai lançar mentiras para nos enganar, para que a gente esqueça de algumas coisas que o Senhor fez, para que a gente esqueça a nossa identidade. E a nossa identidade é que somos filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo, e por meio dessa identidade, que somos filhos dele, o Senhor nos deu uma família. Ele nos deu uma família e nós nos esquecemos dessa família. E eu quero continuar. E toda vez que você tentar fazer algo direcionado por ti, aqui eles tentaram fazer práticas que no passado eles fizeram. Olha o detalhe, querido, presta atenção. Eles fizeram, já pescaram e no passado aconteceu o quê? Eles já pescaram quando o Senhor direcionou e eles pegaram muitos peixes. O detalhe é que agora eles foram fazer algo pelo seu braço, pela força, sem direção. Olha o final do versículo 3. Naquela noite nada apanharam. Toda vez que nós tentamos fazer algo pelo nosso braço, sem a direção do Senhor, não existe fruto. Essa obra não tem fruto. Essa obra não permanece. Amém, queridos? Porque existe uma grande diferença entre fazer caridade e fazer a vontade de Deus. Não importa o quão bom pode parecer uma atitude, se não é a direção do Senhor, para Ele, o fogo que vai consumir e provar todas as coisas, vai mostrar que essa obra é de palha, de feno, de madeira, e ela vai ser consumida. Continua aqui, querido. E olha o versículo 5. No 4 ele diz, e sendo já manhã, vocês viram ali, ó, naquela noite nada apanharam. Eles pescaram por qual período? Uma noite inteira. E sendo já manhã, no versículo 4, Jesus se apresentou na praia. Eu entendo que esses irmãos voltaram da pescaria, cansados de uma noite inteira de não pegar nada, e se colocaram na praia. E aí aparece um homem, o qual eles não reconhecem, porque o Senhor não permite que os reconheçam. E esse homem diz o seguinte, versículo 5. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? O Senhor se apresentou para eles e ele pergunta, tendes alguma coisa de comer? Eu quero que tu entenda o seguinte, o Senhor hoje se apresentando para ti, e falando, pedindo, tendes alguma coisa de comer? Você tem algum fruto? Você tem algum fruto para apresentar? Eu não sei se tu pegou, querido, mas o Senhor vai se colocar diante de ti. Você tem algum fruto para apresentar? Onde estão os frutos? Onde estão os frutos? Porque o reino fala de obras, e o Senhor se apresenta agora e diz, você tem algo de comer? Isso fala de alimento, isso fala de frutos, isso fala de obras. Amém, queridos? Só que o tempo da graça é tão maravilhoso, porque o Senhor nos dá uma chance. Olha o que ele diz. Tendes algo de comer? E responderam-lhe, não, não, Senhor, eu não tenho.
As obras que tu colocou na minha vida, eu não as fiz. Talvez eu não quis renunciar daquilo que eu deveria ter renunciado, porque eu não tenho, estou de mãos vazias, estou sem vestes. As obras são as vestes que nos cobrem a nudez. Estou sem essas vestes, Senhor. E aí, olha o versículo 6. E ele lhes disse: o Senhor está nos dando uma outra oportunidade, amados. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Eu quero te dizer o seguinte, querido. Nós passamos por 40 dias. Nós ficamos uma noite inteira. Aqui esses discípulos ficaram uma noite inteira pescando. Não pegaram nada, cansados, exaustos. Coloca diante deles e diz: tem algo de comer? Não. Então volta e lança do lado direito. Tu tem entendimento? Como depois de uma noite inteira pescando, tu vais ter disposição para voltar para o mar e lançar a rede? Irmãos, o mar, o oceano, a palavra de Deus simboliza as nações. Depois desse tempo, o Senhor, Ele vai dizer para ti: agora é momento de voltar para o mar e lançar a rede. O inferno vai querer colocar um monte de coisa na tua mente, um monte de mentira na tua mente, porque eu estou uma noite inteira e não peguei nada, porque eu estou cansado, tadinho de mim, estou cansado, porque eu tenho minha vida para viver. Olha só, mas queridos, eis o momento que o Senhor preparou o mar. Isso que aconteceu, isso que está acontecendo, é simplesmente Deus preparando o oceano para uma pesca fantástica, amado. Onde nós vamos lançar as redes e nenhum há de se perder. E nenhum há de se perder. Continua comigo, versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Outro detalhe aqui, querido. O discípulo que Jesus amava era João. Não era porque Jesus amava mais ele, mas era porque ele se sentia mais amado. E só existe um motivo para nós nos sentirmos mais amados: é quando nós temos a revelação do quanto Deus nos ama. Quando nós temos a revelação de quanto Ele nos ama, somente porque Ele nos amou, e somente por isso que nós somos capazes de amá-lo. Somente porque Ele nos amou que nós somos capazes de amá-lo. E aí, João diz o seguinte: é o Senhor. Olha o detalhe: aquele que tem a revelação do amor de Cristo é o primeiro que tem mais sensibilidade para ver as coisas, as revelações do Senhor também. Foi o primeiro que teve essa revelação. E aí, continuando no versículo 7, e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se, vestiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Aleluia, irmãos, presta atenção. Pedro estava nu. As vestes representam as obras. Pedro fazendo as atitudes que ele estava, pescando pela força do braço, sem a direção do Senhor. Ele estava nu. Ele não tinha o que apresentar. Não tinha, quando veio, tem algo de comer? Não, nós não temos. Porém, depois que ele seguiu a direção do Senhor, ele se cingiu, ele se vestiu e ele se colocou as vestes. As vestes representam as obras de justiça, aquelas que o Senhor colocou na nossa vida. E ele foi buscar o Senhor, amados. E ele se jogou aonde? No mar. Ele se jogou no oceano. O oceano representa as nações. O Senhor quer que a gente se jogue nesse oceano, querido, de cabeça, no meio desse povo de cabeça, levando a palavra de Deus, declarando as boas novas, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que nós temos um Salvador, nós temos alguém, um advogado justo. É isso que Ele quer. Continuando, amado, fica comigo, vamos lá. Versículo 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Esses 200 côvados é aproximadamente 100 metros. Amém? Versículo 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas.
e um peixe posto em cima e pão. Irmãos, presta atenção. Senhor, revela isso no nosso coração, ó Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Cristo pede e pergunta: tens algo de comer? E é dito que não, eles não tinham algo de comer. Ele pede comida, mas eles não tinham algo de comer. E ele diz: lança à direita, que tu vai encontrar. Eles lançam e eles pegam. Quando eles voltam para a areia, o que eles veem? Peixe. Eles veem que há alimento. O Senhor, Ele vai te dar a oportunidade de você frutificar, de você fazer as obras. O Senhor vai dizer: ei, você quer fazer as obras que eu preparei para ti? Não tem problema se você não quiser, querido, porque a obra dele, assim como tinha peixe pronto na praia, vai ser feita de qualquer jeito. Ele não precisa de nós, porém Ele dá a oportunidade de caminharmos nas obras. Ele dá a oportunidade de caminharmos nas obras dele. Isso é um privilégio. Ele pede, tem algo de comer, mas ele não precisa em nenhum momento. Então por que ele faz isso? Porque ele quer te dar a oportunidade de que você cumpra aquilo que ele escreveu, aquilo que foi escrito, as obras por onde eu vou caminhar, as obras por onde eu vou trilhar, as quais o Senhor escreveu para que eu faça. Nós somos salvos por um único motivo: para as boas obras, as quais o Senhor determinou para que fossem feitas, por um único motivo. Porém, Ele nos dá a decisão da gente caminhar sobre elas ou não. Mas entenda, querido, no momento que você decidir não fazer, porque está cansado de uma noite inteira de pesca, e tu tem motivo para isso, entenda que essa obra nunca vai deixar de ser feita, porque essa obra é do Senhor. A diferença é que outra pessoa terá o privilégio de fazer e cumprir. E a palavra de Deus diz que nós temos um Deus galardoador, que recompensa os seus filhos. E queridos, a nossa recompensa não é aqui, amém? A nossa recompensa não é aqui, e glória a Deus por isso, porque nós almejamos e vemos a recompensa no reino, nós buscamos o reino. Eu creio numa igreja de vencedores, onde os vencedores são as primícias de Cristo. Presta atenção, eu não sei se tu entendeu, amado, mas Cristo é a primícia de Deus, amém? Ele é o primeiro de muitos que morreram, Ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu, está com o Pai. Ele é o primeiro, Ele é a primícia de Deus. Quando você entrega a primícia, a massa inteira é santificada. Nós somos santos porque a primícia, que é Cristo, foi entregue a Deus. E quando a primícia é santificada, toda a massa é santificada. Só que existem as primícias de Cristo. Cristo também tem suas primícias. Jesus é as primícias de Deus. E os vencedores são as primícias de Cristo, onde antes de começar a tribulação, irmãos, não é a tribulação. O que nós estamos vivendo não é o tempo de tribulação ainda, porque nós estamos aqui, e eu creio numa igreja de vencedores, onde o Senhor vai buscar arrebatar as suas primícias, os vencedores, aqueles que morreram em vida para suas próprias vontades, e decidiram viver uma vida para Ele. Aqueles que decidiram carregar a sua cruz, aqueles que não se colocaram cansados, depois de uma noite de pesca, sem pegar nada. Amém, queridos? Versículo 10, disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhasse. 11, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, sendo tantos, não se rompeu a rede. Repete comigo, igreja: não se rompeu. De novo, não se rompeu. Sabe o que significa isso, querido? São 153 grandes peixes. Quer dizer o seguinte: a pesca que o Senhor tem preparado para ti, os peixes virem ou não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver contigo. É o Senhor que vai fazer com que nenhum se perca. O nosso trabalho é lançar a rede, amado. O Senhor que vai fazer com que nenhum se perca. Aqueles que são dele,
descansa, não vão se perder. Não vão se perder. O nosso trabalho é lançar a rede. Nenhum deles será perdido. Porque eis o tempo que o Senhor mandou o Consolador, é o Espírito Santo. Se tem alguém ainda que você ora, coloca em oração, declara, fala do Senhor, mas este ainda não veio. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha o detalhe que a gente não percebe. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é por causa de ti, e sim pelo Espírito Santo convencer. O que nós temos que fazer? Lançar a rede. Como que a gente faz isso, queridos? Abre a tua boca, negue-se a si mesmo, caminha nas obras que o Senhor está colocando para ti. Nenhum irmão que está ao teu redor aí apareceu por acaso na tua vida. Nós não estamos na cidade de Araquari por acaso. O Senhor não tem enviado pessoas de outros estados como tem enviado por acaso. Eu sei, eu tenho certeza disso, amado. Uma vida inteira o inferno quis me tirar dessa cidade. Vários motivos, eu nunca trouxe isso para os irmãos. Uma vida inteira, o inferno fez com que eu me afastasse de Araquari. Só que o Senhor deixou bem claro que a obra que eu tenho que fazer é aqui. Amém, queridos? O Senhor uniu as pessoas, e nós temos que lançar a rede, simplesmente abrir a nossa boca. Eu já estou terminando, e eu peço que o grupo de louvor se coloque aqui em cima. Nós temos que lançar a rede, amado. Tem vários motivos para que tu não faça isso. Irmãos, lembra do que a gente falou hoje? O Senhor preparou algo. Ele não tenta ninguém, mas Ele prova. E só existe um motivo por Ele provar. É porque Ele quer nos aprovar. Ele quer nos colocar num patamar. Talvez, queridos, muitos tenham dito que a igreja está recuando por causa dessas circunstâncias que estão aí. E o inferno está aproveitando as circunstâncias para lançar várias e várias mentiras na nossa mente. Mas eu declaro que a igreja, eis o tempo da igreja, o corpo de Cristo avançar. E a minha pergunta para ti é o seguinte: você está preparado para esse crescimento? Você está preparado para lançar a rede? Você está preparado, embora esteja cansado, irmão? Sabe por que a gente se cansa? Porque a gente tentou fazer as coisas na força do braço, sem a direção de Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus.